pessoal, tudo bem? Bem, hoje eu resolvi vir fazer um vídeo pra vocês sentadinha, bonitinha, arrumadinha. Eu tô falando um pouquinho mais baixo porque o Joaquim tá dormindo aqui no quarto do lado. Então eu aproveitei esse tempinho que ele dormiu pra poder gravar esse vídeo. Eu vou fazer o update dele de 2 meses. Ele fez 2 meses no dia 24 de abril. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês o que aconteceu nesse mês e como é que tem sido. Eu selecionei 10 perguntas, eu vou colocar aqui as 10 e eu provavelmente vou usar elas para todos os meses dele, porque assim fica mais fácil de a gente não ficar uma coisa um pouco fora assim do contexto, até pra eu conseguir fazer um roteirinho bonitinho pra vocês. E também no meu outro vídeo de um mês eu fiz tipo um vlog também, porque a gente tava no período de adaptação com ele, não tava fácil assim com relação a sentar e gravar um vídeo. Então, como ele tem tido umas rotinas de sono, então eu vou aproveitar essas rotinas exatamente para gravar sentadinha aqui pra vocês. Então, vamos começar. A primeira pergunta é sobre a altura e peso. A última consulta do Joaquim foi no dia 19 de abril e ele tava com 57 centímetros e 4 quilos e 200. Provavelmente ele deve estar com uns 4 quilos e 500 agora e já deve estar com 60 centímetros. O Joaquim, ele é uma criança um pouco maior do padrão, né, assim, ele nasceu com 51 centímetros, então ele já nasceu uma criança grande e todos os ultrassons que a gente fez, todos os médicos falavam que provavelmente ele seria uma criança grande. Então, assim, eu conversei com o pediatra sobre a altura dele e o peso, pra ver se estava dentro do padrão. Ele falou que sim, até por conta do meu tamanho, que eu sou alta, toda a minha família do meu lado, do meu pai, é alta, meus primos, meus irmãos, então provavelmente o Joaquim vai puxar essa parte minha, que é a altura, ele vai ficar assim, uma criança mais alta. Então ele deve já ter alcançado 60 centímetros, porque já faz mais ou menos umas 2 semanas que a gente foi num pediatra. Então basicamente ele deve estar perto de fazer 60 centímetros e deve estar com quase 5 quilos aí. Segunda pergunta sobre o pediatra. Esse mês a gente passou em outro pediatra, porque a pediatra que ele passou no primeiro mês, ela teve um congresso. Então a gente, na semana que ele tinha consulta, eu não consegui ir na consulta e aconteceu de eu ter que marcar com outro médico. Eu marquei com um pediatra homeopata. E assim, eu marquei com o homeopata porque eu gostaria que o Joaquim entrasse com homeopatia. Eu falei isso no meu primeiro vídeo do primeiro mês, que eu gostaria que o Joaquim sim se tratasse com homeopatia. Só que assim, por enquanto não dá pra dar homeopatia pra criança na idade dele, eles não tomam homeopatia. Então, por enquanto, não tem muita diferença de pediatra, eu não senti muita diferença de um pro outro. De um pediatra que é homeopata para um alopata, então eu basicamente vou passar de novo agora no dia 29, novamente com a pediatra que eu passei no primeiro mês. E vou continuar talvez com ela, porque por enquanto não tenho o que fazer com relação à homeopatia com ele. Então, nem tem por que eu ficar passando talvez em 2 pediatras pra cuidar dele, porque... ou talvez eu vou passar tendo os 2 pediatras, porque, né, razões. Mas, por enquanto, assim, eu não senti diferença de um para outro. Basicamente, assim, é um pouco meio de jeito, mas na questão do que o Joaquim tem, assim, nesse segundo mês, tudo, como ele não tem introdução alimentar nem nada, então não tem mudado muita coisa. A consulta, basicamente, eles medem, eles pesam, se tiver alguma dúvida que você tenha, e basicamente é isso, não tem muita coisa que se fazer. Então, por enquanto, tem sido isso, tem sido uma consulta básica, assim, o Joaquim, como ele não apresentou nenhuma reação, nenhum problema a mais, então, basicamente, as nossas consultas têm sido bem rápidas. A terceira pergunta é sobre as vacinas. Teve reação? Se sim, o que fizemos? O Joaquim tomou as vacinas no segundo mês, inclusive, esse dia que eu estou gravando vai fazer um dia que ele tomou a vacina. Ele tomou a vacina no dia 25, hoje é dia 26. E assim, ele tomou as vacinas no segundo mês. Foi super dolorido, eu tive que me segurar pra não chorar junto, porque a gente fica muito mole, gente. Eu sou muito mole, eu sou muito chorona. Então assim, ver ele sofrer por conta de uma vacina é terrível. Eu tomei as mesmas vacinas que ele tomou durante a gravidez. E assim, a gente sabe que não é... a vacina em si, ela não é que ela dói, né? Assim, ela dói depois. Fica dolorido no local, tudo, mas nós como adultos a gente acaba segurando um pouco melhor a barra. Agora eles não, eles são pequenininhos, tudo. Aí na hora que ela aplicou, ele tomou 2 numa coxa, uma na outra e tomou uma de rotavírus na boca. Então assim, até que a aplicação foi bem tranquila, ele chorou um pouco, mas nada muito
além, muito fora do normal. E quando chegou em casa, no primeiro momento, eu comprei Tilenol pra ele, o pediatra pediu pra dar Tilenol, se caso ele tivesse dor e febre. E ele teve reação sim da vacina, ele teve febre, muita febre. O bebê geralmente é considerado febre, a partir do 37,5 já é considerado febre pra eles. Então assim, ele ficou oscilando entre 37 e 38 o dia inteiro. Eu dei de 6 em 6 horas Tilenol, dei banho e basicamente foi isso, gente. Não teve assim, o Joaquim não teve tanta dor na perninha, assim. Ele teve dor um pouquinho assim nos primeiros horários, assim, nas primeiras horas depois da vacina ele teve sim dor, ele não queria que encostasse nem nada, mas mais à noite ele já tava um pouco melhor, tanto que a gente conseguia segurar ele direitinho, tudo, conseguia embalar ele. E só que assim, com a questão da febre, a febre pegou mesmo, ele mamou muito, eu até incentivei ele a mamar mais, porque primeiro que o tempo tava muito seco, tava muito calor ontem, hoje tá um pouquinho melhor, mas ontem tava muito quente. E o que acontece é que eles já sentem sede porque tá calor. E ainda mais porque tava com febre. Quando a gente fica com febre, geralmente a gente fica mais desidratado, tudo. Então eu incentivei mesmo ele a mamar mais. Eu deixei ele mamar o tanto que ele quisesse. Tanto que teve hora que ele mamava assim, tipo, de quase meia hora. Então eu deixei ele mamar o tanto que ele quisesse, tudo. À noite eu levantei de madrugada. No horário, meio que ele já tem um horário de madrugada assim pra levantar. Então na hora que ele chorou, eu levantei, medi a febre dele. Ele tava com a febre bem alta, ele tava bem quente. E eu dei remedinho pra ele, dei o peito pra ele mamar, ele mamou bem e dormiu. Aí ele dormiu tranquilo e de manhã ele já tava com a febre bem mais baixa, ele já tava com 36,5 já. Então assim, ele tava bem suadinho, porque acho que ele suou à noite por conta da febre. Mas ele ficou super bem, assim, agora de manhã ele tá super bem, ele mamou, dormiu de novo agora, geralmente ele dorme e dá uma dormidinha de 1 hora. Geralmente ele conseguiu dar essa dormida de 1 hora que ontem ele não conseguiu. Ontem ele não dormiu nada, gente. Nada de manhã. Ele foi dormir só à noite. Acho que por conta da febre, por conta da dor, ele ficou assim, num looping de sono, sabe? Ele acordava e dormia muito rápido, assim, em um espaço muito curtinho. Então ele não descansou. Então à noite ele aproveitou, assim, ele realmente relaxou, ele dormiu. E agora de manhã ele meio que tá voltando à rotina normal dele. Então foi isso que a gente fez. A gente deu Tilenol, deu banho e ficou observando. E bastante TT, gente, muito mesmo, pra ele ficar bem hidratado, pra ele ficar bem, então eu deixei. A quarta pergunta sobre alimentação, se acrescentou algo diferente, teve reação a alguma coisa. Essa questão de teve reação a alguma coisa, no primeiro mês eu falei que o Joaquim, com relação à minha alimentação, ele teve reação a algumas coisas, tipo café, chocolate, coisas apimentadas. E nesse segundo mês o que acontece é que eu tenho muita dor de cabeça se eu não tomo café. Eu preciso tomar café pelo menos de manhã. Então, de manhã eu tomo sempre café. E eu criei essa rotina de tomar café, independente se ele tivesse cólico ou não. E ele acabou acostumando com essa minha rotina, tanto que eu não tomo café, chamate, nada estimulante depois da tarde. Então, assim, geralmente à tarde, se eu estou com sede, alguma coisa assim, eu tomo suco, eu tomo chá de camomila, erva cidreira, alguma coisa assim. E evito chocolate. Gente, chocolate não tem jeito, assim, o Joaquim... Agora, às vezes eu como um docinho, alguma coisa, mas mesmo assim, às vezes ele tem muita cólica, se eu como chocolate, bolo, mousse, sorvete, alguma coisa assim de chocolate, ele não fica muito legal. Com relação a coisas apimentadas, eu não testei, assim, eu coloco às vezes uma pimenta do reino, alguma coisa assim no tempero, porque eu gosto, mas eu coloco bem pouco, porque eu tenho medo de ele ter alguma reação, de ele ter alguma coisa por conta da pimenta. Leite também eu tenho cortado um pouco as coisas com lactose, assim, eu tenho tomado leite, creme de leite, tudo que eu posso sem lactose eu compro, eu tomo porque eu sei que pode dar alguma reação nele, então eu tenho evitado tomar essas coisas e basicamente é isso, assim. E massa também, gente, ele tem tido muita reação com relação à massa, tipo, no final de semana geralmente a gente dá um pé na jaca aqui em casa. Aí a gente teve um final de semana que a gente comeu pizza, hambúrguer, macarrão, tudo assim, tipo, da sexta até o domingo. E acontece que ele teve muita cólica. Então a gente começou a diminuir isso, assim, de comer muita massa, uma farinha branca durante o final de semana. Porque durante a semana eu não como, realmente assim, eu só como pão de manhã, arroz, assim, durante o dia, tudo mais massa mesmo, comer pizza, comer essas coisas assim. É mais no final de semana. Então, às vezes assim, como a gente não come durante a semana, no final de semana a gente come de uma vez. E acaba dando reação nele. Então a gente cortou também a parte de farinha branca, de comer direto, assim, pra não dar reação nele, porque ele fica muito mal.
E com relação a acrescentar alguma coisa diferente, não teve acrescentamento de nada, porque o Joaquim está exclusivamente no peito, então ele só toma meu leite, e então não teve acréscimo de nada, nem de complemento. O médico falou que o peso está ótimo, que meu leite está ótimo para ele, então não precisou de complemento nem de nada. Então, por enquanto, ele só está no peito. Pergunta número 5 sobre o sono. Sono, tem dormido mais, menos, como tem sido? O Joaquim, ele criou uma rotina de sono já dele, a gente tem uma rotina estabelecida aqui em casa. Geralmente, ele dorme por volta até 9h30 ele dorme à noite. E ele vai agora até mais ou menos umas 3 horas da manhã. No máximo até 3h30, quando muito 4. Mas é muito raro ele dormir até as 4 horas da manhã direto. Geralmente ele dorme até as 3, 3h30. Ele acorda, ele mama e dorme novamente e vai até as 6. Depois desse horário, ele costuma mamar direito. Às vezes ele continua dormindo lá de manhã, quando ele acorda às 6, às vezes ele mama, aí ele dorme lá por volta das 7h30 e ele vai até quase às 9. Mas não é sempre também, é bem raro isso acontecer. Geralmente ele acorda, ele desperta mesmo. E foi o caso de hoje, ele acordou, era umas 6h30 e ele mamou e ficou acordado até agora há pouco. E aí ele geralmente tira uma sonequinha bem rápida de manhã, tipo uma soneca de 1h, 1h30 no máximo. Ele não dorme muito de manhã, geralmente é o horário que ele fica mais acordado. Depois que ele dorme, dá essa dormidinha, essa sonequinha de manhã, ele só vai dormir após o meio-dia. E então assim, meio-dia, geralmente entre meio-dia e 1h ele mama de novo e ele costuma dormir nesse horário. Aí ele dá aquela soneca gostosa mesmo, ele dorme bem. E geralmente assim, se ele dorme 1h, ele acorda às 3, é assim, geralmente ele dá uma dormida bem boa, ele dá uma descansada geralmente nesse horário. Ou é quando eu faço as minhas coisas, ou eu dou uma dormida também, dependendo de como foi minha noite. Se minha noite foi péssima, eu durmo junto com ele. Se não, eu aproveito pra fazer coisa, lavar roupa, arrumar a casa, fazer alguma coisa, adiantar alguma coisa. Porque depois que ele acorda, aí eu tenho que dar toda a atenção pra ele. E aí, geralmente, às vezes ele dá uma sonequinha à noite, assim, tipo, muito rápida. Não é nem uma soneca profunda, é uma sonequinha bem levinha. Tanto que se a gente coloca ele em algum lugar, ele acorda e ele não dá uma soneca muito comprida. Então, geralmente, lá por umas 7, 8 horas, ele dá uma sonequinha assim, só fecha o olhinho. Mas, geralmente, às vezes, ele tem ido direto, assim, ele acorda e fica acordado. Então, é isso, gente, a rotina de sono dele é esse. Ele não tem dormido nem menos, nem muito mais. Ele tem feito uma rotina, acho que normal, assim. Ele agora estabeleceu uma rotina de sono bem certinha, que a gente realmente sabe que a rotina tá certinha. A pergunta número 6 é sobre a rotina, o dia a dia dele, se mudou alguma coisa. O que mudou, que eu senti do primeiro mês pro segundo, é que o Joaquim, ele quer que a gente respeite muito bem os horários de rotina dele. Então, assim, se a gente tá fora de casa e acontece de a gente não conseguir cumprir a rotina dele, às vezes até acontece assim, a rotina dele, ele tolera até a noite, assim. A rotina da noite dele é muito estabelecida, é muito certinha e tem que ser cumprida. Ele fica muito injuriado quando a gente não cumpre a rotina de sono dele à noite. Então, assim, quando vai dando umas 7, 8 horas da noite, a gente já tem que começar a rotina de sono dele, e ele já tem esse embalo. Então, se a gente tá na rua, alguma coisa assim, a gente costuma voltar pra casa o mais rápido possível para poder cumprir a rotina dele. A rotina do banho, ele já sabe que ele toma um banhinho, que ele mama e que ele dorme. Então, assim, tem que fazer essa rotina. Se a gente não faz essa rotina, esse processo, ele fica muito estressado, ele não dorme, ele fica muito impaciente, muito irritado. Então, assim, o que a gente percebeu é que a rotina, às vezes, da manhã até dá pra dar uma engabelada nele, assim, dá pra sair um pouco da rotina, às vezes sair, fazer alguma coisa. Mas durante, assim, a noite tem que fazer a rotina, tem que estar em casa, tem que dar banho e tudo. Ele não consegue, assim, por enquanto ele não tem conseguido dormir fora de casa. Tipo, se a gente tá na casa da minha sogra, da minha mãe, ele não descansa, ele não desliga. Então a gente tem que voltar pra casa e fazer a rotina dele. Então, assim, o que mudou foi isso. O Joaquim, ele aprendeu a rotina dele e a gente não pode quebrar essa rotina. A rotina é dele e a gente tem que seguir, porque se a gente não segue, é a gente que paga o pato, né? Porque daí a gente que não dorme. Porque daí ele não dorme e não deixa a gente dormir. Então, a gente tem seguido bem à risca essa rotina de sono dele, principalmente da noite, porque ele estabeleceu ela e, por enquanto, não tem como mudar. A pergunta número 7 é sobre cólicas e incômodos. Teve algum? Quais? O Joaquim,
Ele apresentou muita cólica no primeiro mês, acho que até por conta da alimentação e tudo. E porque o intestino deles é muito novinho, então ainda não tá a flora intestinal perfeita. Então eles têm realmente muito mais cólica, é tudo muito novo. Agora no segundo mês as cólicas começaram a diminuir, ele tem alguns episódios ainda. Ele tem dia que ele tem um pouquinho de cólica, mas ele tem tido muito mais gases do que cólica. Acho que também por conta dessa movimentação intestinal toda, ele tem tido bastante gases. Mas o que eu comprei? Eu até postei no Instagram uma foto do Colic Calm e o Tummy Calm. O Tummy Calm é pra gases mesmo, é pra essa parte de barriga, não é nem tanto pra cólica, é parte intestinal, é cólica intestinal, enfim. É bem bacana. Ele demorou um pouquinho, assim, ele não demorou muito pra chegar, eu fui taxada, enfim. Eu comprei por um site que você compra aqui do Brasil, você paga um cartão, divide, tudo bonitinho, e ele vem de fora, ele vem dos Estados Unidos. E chegou bem, assim, mesmo sendo taxado e tudo mais, valeu muito a pena. Eu vou deixar o site aqui escrito pra vocês. E lá nesse site tem bastante coisa pra criança, inclusive pra gripe, pra dentição, enfim, tem bastante coisa bacana. E a gente comprou o Colic Calm e o Tummy Calm pra aliviar um pouco as cólicas e as dores de barriga do Joaquim, porque ele fica muito incomodado, ele fica muito revoltado quando ele tá com cólica. Então a gente comprou esses remedinhos, porque eles são fitoterápicos, então não faz mal, assim, não é uma coisa que precisa de receita nem nada. Então tem resolvido bastante, mas assim, ele não teve outros incômodos assim ainda, ele só teve mesmo assim essa coisa dos gases, que foi bem incômodo pra ele. E agora as vacinas, mas basicamente ele não teve mais nada. A pergunta número 8, desenvolvimento. Aprendeu algo novo? Como tem sido? O Joaquim, ele agora, a gente percebe que ele segue a gente com os olhos, ele presta muito mais atenção no que a gente tá falando. E quando a gente tá conversando com ele, ele fica atento ao que a gente tá falando, ele não fica mais com o olhar perdido. No primeiro mês, no finalzinho do primeiro mês, ele já tava assim, ele já tava seguindo a gente com os olhos, tanto que o ginásio começou a fazer muito mais efeito pra ele gostava de ficar no ginásio. Agora muito mais ainda, mas assim, agora a gente percebe que o Joaquim realmente, ele fica prestando atenção no que a gente tá falando. E é engraçado que ele começou a emitir alguns sons, assim, ele começou meio que responder a gente. Então às vezes a gente tá conversando com ele e ele começa a resmungar, dar umas resmungadinhas, falar algumas vogaizinhas assim, e é muito fofo, assim, porque a gente percebe que realmente parece que ele quer se expressar, parece que ele quer falar junto com a gente, assim, ele quer responder. Então é muito fofo essa parte, esse desenvolvimento dele foi bem assim, a gente fica até um pouco impressionado com isso, porque ele só tem 2 meses, então é meio assustador, assim, a criança já ter essa coisa, assim, ele olhar com tanta atenção e meio que responder a gente. E também o Joaquim começou a dar risada. Ele começou meio que ensaiar a risada no primeiro mês, assim, e no finalzinho do primeiro mês ele já meio que começou a querer rir. Mas agora ele ri mesmo, assim, a gente conversa com ele, fala com ele, faz alguma graça, ele ri. E é muito fofo, assim, porque ele tem uma covinha no lado esquerdo e é uma coisa... vontade de apertar ele. Que ele dá uma risadinha muito gostosa. Também outra coisa que ele tem feito, assim, o Joaquim tem ficado muito mais durinho, assim, pra segurar, tem ficado um pouco mais fácil. Porque quando eles são no primeiro mês eles são bem mais molinhos, mas agora ele tá ficando um pouquinho mais duro, assim, ele gosta de ficar sentadinho, assim, a gente coloca ele contra o peito em pé, ele fica prestando atenção, ele olha em tudo, ele gosta de olhar a luz, assim, tipo, gente, pisca-pisca vai ser uma coisa aqui em casa, acho que eu tô até pensando em comprar um, porque ele gosta muito de ficar olhando pra luz, pra coisa que pisca. Quando a gente sai de carro, ele fica observando a rua, assim, as coisas passar no vidro. Então, essa parte da visão dele aumentou muito bem, ele tá prestando muita atenção, ele olha as coisas, assim, por exemplo, se a televisão tá ligada, ele fica prestando atenção acho que nas luzes, como dá esse jogo de luz, ele fica prestando atenção. Eu nem sei se ele enxerga tão nitidamente, mas ele fica prestando atenção no movimento das luzes e tudo. Então, essa parte do desenvolvimento dele tem sido, assim, fenomenal. Eu não sei como é que essa criança brinca, fala que eu não sei que hora que ele aprende todas essas coisas, mas ele tem, assim, se desenvolvido muito bem nessa parte. E tanto que a gente às vezes deixa ele de bruço, assim, ele já fica se jogando pra trás e tudo. Então o Joaquim tá, assim, pleno desenvolvimento. Então o que eu percebi nesse mês foi isso, essa parte do corpinho ficar mais duro, ele dar risada e ele começar a responder a gente e seguir a gente com o olhar. Onde a gente estiver, ele segue. E também as pessoas. Uma outra coisa também que ele começou a fazer, assim, não é sempre, ele estranha um pouco as pessoas. Quando ele deixa de ver alguém, assim, tipo, que ele estranhou um pouco meu pai, a minha sogra, às vezes se ele fica muito tempo sem ver a pessoa, ele dá uma estranhada. Mas, no geral, assim, eu não sei se
conscientemente ele tem guardado essas coisas, mas às vezes ele dá uma estranhadinha assim nas pessoas, assim, ele fica choroso, ele não gosta que ele fica meio com a cara fechada, assim. Enfim, acho que agora ele começa a associar uma coisa na outra, assim, quem é quem e tudo. Então ele deu umas estranhadas por aí, mas basicamente foi isso, assim, esse foi o desenvolvimento dele desse mês. Pergunta 9. Perdeu, ganhou ou comprou algo para o bebê? O Joaquim, ele perdeu muita roupa mesmo, tem roupas assim que ele usou uma vez só. O problema do Joaquim é que ele é uma criança muito comprida. Então o que acontece? Às vezes ele não preenche a roupa. Tipo, a roupa, ela até fica larga, grande nele, mas de tamanho fica certinha. Às vezes o pé fica certinho lá na frente. Então, o que acontece é que ele acaba, às vezes, perdendo a roupa por conta do pé. Então, assim, as roupas que não tem pezinho claro, ele usa bem mais. Mas ele perdeu muitas roupas, inclusive roupas que eram pra 3 meses. Ele já tá usando, eu tô usando geralmente agora roupa de 3 a 6 meses já nele. Mesmo que fica larguinha nas mangas, eu dobro. Porque senão daqui a pouco ele vai perder também. Ele já tá usando praticamente roupa M já. Assim, ainda bem que ele ganhou bastante coisa M, só que o pessoal deu muita coisa de frio pra ele. Ele ganhou muita coisa de plush e tudo. E agora que tá começando a esfriar. E esse frio a gente nem sabe se realmente vai ficar assim. Então eu tive que comprar algumas coisinhas de calor pra ele. Algumas regatinhas, algumas roupinhas assim mais frescas. Porque o Joaquim é muito calorento. Então eu tive que comprar algumas roupinhas de calor sim. Mas basicamente assim, eu não comprei muita coisa pra ele. Uma outra coisa que a gente comprou pra ele também foi um umidificador de ar. Porque o tempo tá muito seco. E o Joaquim ele fica com o nariz, imagina, a gente fica com o nariz seco, ele fica com o nariz 3 vezes mais seco que o nosso. Ele dá pra ver que ele fica fungando, assim, ele fica com dificuldade pra respirar. Então a gente comprou um umidificador de ar pra ele. Ele fica no quartinho e durante a noite ou durante o dia eu deixo ligado. E tem sido muito bom, muito útil, até porque deixa o quarto dele fresquinho. Porque esses dias, como fez muito calor, bate sol durante a tarde toda no quarto dele. Então, na hora, a noite tá fervendo lá dentro. Então, a gente fez isso. Deixou um umidificador de ar lá pra ele. Uma coisa também que ele perdeu bastante foi fralda. Tem algumas fraldas, é engraçado isso, né, gente? A gente ganhou fralda, tipo, da Huggies, da Pampers. E algumas fraldas se encaixam melhor pra ele do que outras. Por exemplo, a Huggies, a gente tá tentando, eu tô testando. Eu tô meio que ainda segurando as P's. Porque assim, a RN já perdeu, já era, não tem como usar mais. E tem até um pacote fechado, perdi o pacote, vou ter que ou dar pra alguém, sei lá. E ele começou a usar a fralda P. A da Pampers serve certinha nele, fica bonitinha. Agora a da Huggies ainda a gente tá apanhando porque vaza, sai, é um inferno. E tem algumas outras que a gente, que nem a Huggies da Turma da Mônica serve bonitinho e a Huggies daquela recém-nascida não serve. É uma coisa muito estranha esse negócio de fralda, tanto que o que eu faço é abrir as fraldas. Tipo, se eu ganhei de outras marcas, tipo M, eu abro elas todas, pego uma e meço, e faço assim, tipo, eu faço uma medição com elas pra ver qual que é menor e qual que é maior, porque daí eu começo a usar da menor pra maior. E a da Pampers, essa da parte P, a gente fez isso com a Pampers, com a Huggies, com as outras que a gente ganhou, a gente fez uma medição pra ver qual era, assim, qual que a gente usar primeiro. O que eu tenho feito às vezes também é revezar as fraldas, tipo, eu uso algumas de dia, outra, por exemplo, eu deixo, vai usar Huggies, Turma da Mônica de manhã e a Pampers à noite, que a Pampers segura bem mais. Então, pra ele ficar à noite, assim, ele ter uma noite mais tranquila, eu coloco a da Pampers e durante o dia, como a gente acaba trocando mais, estamos todo mundo acordado, enfim, eu troco com mais frequência, então aí eu uso da Turma da Mônica, que mesmo que ficar cheia rápido, eu troco e pronto. Então, é basicamente isso. Mas ele não tem ganhado muito mais coisas, porque ele ganhou muita coisa. O pessoal que veio visitar ele de roupa, com questão de roupa. Sapato, eu não comprei nenhum ainda, porque eu acho meio desperdício comprar sapato pra criança na idade dele. Porque, primeiro, que ele não gosta de nada no pé, já começa por aí, ele já não gosta nem da meia. Às vezes eu coloco meia porque às vezes tá friozinho tudo. Ou os dias que ele dormiu só de bodyzinho, eu coloco o body e uma meia pra ele não ficar com o pé frio. Mas ele odeia, ele detesta. Então assim, eu não comprei sapato por conta disso, porque eu acho que é um desperdício, porque primeiro que não vai usar muito, e segundo porque ele odeia coisa no pé. Então eu praticamente não comprei nada de sapato, só comprei meia. E é o que tem dado certo com ele. A número 10 é como está a mãe / pai. Como o meu marido não está aqui, quem vai responder sou eu. Como eu estou agora nesse segundo mês, ai gente, eu tô assim um pouco mais tranquila,
com relação à rotina do Joaquim, como a gente estabeleceu uma rotina. Claro que tem dia que é meio tenso aqui, tem hora que eu olho pras coisas, assim, porque tem dia que o Joaquim me consome muito. Então, assim, às vezes tem dia que eu não vejo o dia passar. Quando eu vejo, acabou o dia, assim, já tô na rotina de sono dele e eu nem vi o dia passar. Então, tem dia que, assim, é bem complicado, que ele exige muito da minha atenção. E esses dias, assim, eu tenho que respirar, às vezes tem que respirar fundo, contar até 10, porque senão você fica louca, você fica meio pirada da cabeça, porque você quer fazer as coisas e às vezes não dá pra fazer. Então eu também aprendi, assim, que o dia que dá pra fazer a gente faz e o dia que não dá, paciência. Porque não dá sempre pra fazer tudo, não é todo dia que dá pra fazer tudo, não é todo dia que eu vou conseguir arrumar a casa direitinho, fazer janta. Que nem o Joaquim, ele teve pico de desenvolvimento no primeiro mês. No segundo mês ele também teve pouco, mas teve. E foi terrível, assim, foi o final de semana que a gente ficou, tipo, meu marido teve que me ajudar, teve que fazer comida, porque eu não conseguia sair do lugar. O Joaquim, ele chorava, o Joaquim queria peito, queria atenção, queria colo, e simplesmente eu não conseguia fazer as coisas, então a gente se revezava. Enquanto meu marido fazia o almoço, eu ficava lá com ele, e aí eu almoço, e sabe, assim. Então é bem estressante, assim, se você atende que você não tá legal, aí acontece isso, aí você vai ficando pior. Então o que eu aprendi foi a respirar fundo, a contar até 10, porque assim, eu percebi que os dias que eu tô estressada, eu fico muito mais estressado e vira uma bola de neve, porque ficar os dois estressados, os dois assim, aí fica tudo muito pior. Então o que eu faço às vezes eu saio um pouco, respiro, tomo um banho, sabe, e aí eu continuo a vida, entendeu? Mas, assim, basicamente tem sido isso, assim. Outra coisa de impressões é com relação ao corpo, assim. Eu estacionei no peso, tipo, eu perdi o peso legal no primeiro mês, assim. Eu perdi 10 quilos em 20 dias, assim. Foi super rápido, agora eu estacionei. Então agora eu vou ter que realmente correr atrás de fazer exercício, fazer alguma coisa, porque senão eu não vou perder mais peso. E eu tenho que aproveitar agora, assim, que ele tá mamando, tudo, que tem esse ritmo, pra também perder peso, porque senão depois vai ficar muito mais difícil. Então, é outra coisa que é uma meta minha aí pra perder peso e tudo, pra voltar ao meu peso normal. Eu quero voltar ao meu peso dos meus 60 e poucos quilos, mentira, porque eu com 65 quilos eu fico muito magra. Mas assim, pelo menos os 75 eu queria voltar a ter, sim, que eu me sinto bem com esse peso. E basicamente é isso, gente. Esse mês tem sido assim, essa coisa do perda de peso, aí eu fico ansiosa, eu como, e aí tem dia que eu me arrependo de ter comido. É assim, os meus hormônios estão meio assim, ó, tudo meio bagunçado ainda. Então, basicamente foi isso, gente. Essas minhas impressões. Mas o segundo mês tem sido muito mais tranquilo, muito mais fácil do que o primeiro. Nossa, de longe, muito mais fácil. Porque você estabelece uma rotina, você já sabe, você já conhece o bebê, você já tem uma relação assim um pouco mais íntima, digamos assim, com a criança, porque ele também tá conhecendo a gente tá conhecendo ele. Então agora a gente já meio que sabe, já reconhece choro, então é tudo muito mais tranquilo, é tudo muito mais fácil. Mas também é muito cansativo, mas vale a pena, né, gente? Assim, a gente tem dia que a gente tá podre de cansado, mas o Joaquim, ele tá bem, ele estando feliz, pra gente já é uma vitória. Então, basicamente é isso, gente. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Se vocês gostaram, ou quer que eu acrescente alguma coisa, fale sobre alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, que aí qualquer coisa eu vou trocando algumas perguntas. Talvez, se no futuro começar algumas perguntas já não fazer muito sentido, eu troco e faço outras perguntas aqui. Eu introduzo algumas perguntas pra vocês, que vocês tenham feito aqui nesse vídeo de update de mês dele. Então é isso, gente. Espero que vocês realmente tenham gostado. Eu vou deixar aqui minhas redes sociais. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!